Alô você! Tudo bem com você, meu aluno do segundo ano? Hoje estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos do terceiro bimestre, tá certo? O assunto hoje é primeiro reinado. Nós vimos aí, até agora, aqui no terceiro bimestre, a proclamação, da independência, da independência do Brasil, e aí todo aquele processo que arrolou ali na independência, do Brasil. E agora nós vamos entrar propriamente dito no primeiro reinado. Como é que se deu aí, após a proclamação da independência, como é que as coisas sucederam, Como é que foi a organização do país, tá certo? Diante disso tudo, eu trago para você aqui a seguinte contestação. Olha só, nós levamos aí, temos esse pensamento, é difundido que o brasileiro é um ser humano pacífico, é um ser humano que não é dado à batalha, é um ser humano de conversa, de diálogo, Muita gente acha que o processo de independência, assim também como o processo da República Brasileira, ela se deu de forma pacífica, tranquila, ordeira, sem revolta, sem contestação. As pessoas aceitaram isso de bom grado. Não é bem assim. A partir do capítulo 4 ali, com o título Primeiro Reinado, você vai perceber que muita gente não aceitava a independência do Brasil, principalmente descendentes ou portugueses natos que viviam aqui, tá certo? Principalmente o pessoal do norte e do nordeste, tá ok? Onde concentrava o maior número de portugueses ou descendentes de portugueses ou comerciantes que estavam inteiramente ligados ao comércio português. Quem lucrava com isso não queria perder ou não queria se adequar a um sistema novo político-econômico, tá certo? Professor, e aí? Era um sistema novo político-econômico? De fato, as coisas não mudaram muito. Olha só, antes da gente entrar nessas questões sociais, vamos falar aqui um pouquinho da questão política, o reconhecimento. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foi os Estados Unidos, tá certo? Aqui na América, muitos países tinham conseguido a sua independência, com um diferencial do Brasil. Não eram uma monarquia, era sim uma república. Então muitos países não ficaram contentes com essa independência do Brasil, porque era uma independência diferente da que eles fizeram, O processo de emancipação dos outros países da América do Sul se deu utilizando o meio político, a forma política da república, enquanto o Brasil utilizava a monarquia. Então demoraram um pouco aí para aceitar, mas mesmo assim aceitaram. O principal país que deveria aceitar, que era o país que podia reivindicar o comando, o poder sobre o Brasil, era Portugal. Só que Portugal foi coagido pela Inglaterra. E aí a gente consegue entender as ligações do Brasil com a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma ligação com Portugal e agora vê no Brasil aqui um possível mercado consumidor. Vamos lembrar aqui que nós vivíamos ali naquele período da Revolução Industrial, tá certo? Então, o Portugal aceita a emancipação do Brasil coagido pelos ingleses. E os ingleses só oferecem esse poder de persuasão aos brasileiros assinando decretos, assinando tratados, Um desses tratados previa a diminuição da escravidão, tá certo? Porque daí se não tivesse escravo ia ter mais mão de obra remunerada, possivelmente mais mercado consumidor, tá ok? Isso é o cenário político externo. Vamos entender como é que se deu aqui o processo, porque todo país precisa de uma carta de leis, uma constituição, Uma carta maior. E aí, olha só, antes mesmo da proclamação da independência, nós já tínhamos aqui um embrião aí para formalizar aí uma carta de regras, uma carta de leis, uma constituição, tá certo? Esses caras aí sentaram, fizeram uma constituição e essa constituição precisava da homologação, Precisava da assinatura final do imperador, de Dom Pedro I. Não aconteceu por quê? Porque ela foi feita nos moldes que não favorecia Dom Pedro. Dom Pedro perdia muito poder com essa constituição, Então, a perca do poder foi o principal descontentamento de Dom Pedro, então, consequentemente, ele não homologou. E aí houve, então, tensões políticas, Muita gente ali entrou em atrito político, tá ok?
E aí Dom Pedro esperou as coisas esfriarem, esperou as coisas se acalmarem e montou ali uma comissão formada por 10 brasileiros que nasceram no Brasil, 10 brasileiros natos, né? E aí, então, Dom Pedro pegou e conseguiu outorgar, né? Impor uma Constituição. Como é que era essa Constituição, então, essa primeira Constituição do Brasil? Olha só. O livro aqui traz 3 pontos principais e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, a divisão dos poderes. Os poderes aqui eram divididos em 4. Hoje nós conhecemos que os poderes são divididos em 3, né? Legislativo, judiciário e executivo. O legislativo faz leis, representados aí pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e pelo Senado, o Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional é composto por deputados federais e senadores, certo? O executivo é a figura dos prefeitos, governadores e presidente da República. É a figura do gestor, do administrador público, de quem faz as coisas acontecerem, né? Esses caras nomeiam seus secretários, seus ministros, no caso de presidente, e esses caras, esses ministros, são uma espécie de administradores, como se fosse uma grande empresa e cada ministério, cada secretaria, né, equivalesse a um setor dessa grande empresa. Vamos lembrar que o serviço público é uma grande empresa que trabalha em todos os ramos, tá certo? E o último que nós temos hoje é o judiciário, que representa ali por todos os juristas, né, pelo setor de defensores públicos, promotores, juiz de primeira, segunda, terceira instância e o Supremo, né? Ali as figuras mais importantes hoje talvez seja Rosa Weber, Carmen Lúcia, que são 2 mulheres aí que se destacam, né? O Joaquim Barbosa foi o primeiro negro, ele também é uma figura que se destaca, já não é mais ministro, mas enfim, essas são as 3 esferas de poder que nós conhecemos hoje. Nessa Constituição aqui de 1824, essa Constituição previa um poder além desses, né? Um 4º poder, que era o poder moderador. Nada mais, nada menos o poder do imperador vetar qualquer ordem. Nós tínhamos ali os administradores, que representavam o poder executivo, e além desse nós temos ali um poder supremo, que era o poder moderador. Ele era um poder que era superior a todos esses outros. Outro fator, outra característica aqui, é elevada à questão da eleição, dos votos. Então, o sistema eleitoral era diferente desse nosso hoje. Hoje todo mundo vota. A partir dos 16 anos você já ganha o direito de votar. Depois dos 18 você já ganha a obrigatoriedade de votar. Nessa época aqui, quem é que podia votar, professor? Apenas pessoas que tinham posses. Então você precisava saber ler, escrever, não podia ser analfabeto, e você tinha que ter uma renda mínima. E aí o livro ali, ele discrimina ali quanto cada pessoa podia votar. E uma outra característica aqui, cara, Deus me livre, se eu falar isso para você hoje, você vai falar que não é justo. Era o voto censitário. Professor, que acha isso de voto censitário? Que é isso? Que conversa é essa? Voto censitário, pessoal, é o voto que tem pesos diferentes. Tá certo? Então vamos lembrar aqui, ó. E isso também se dava dentro do próprio Congresso, dentro do próprio parlamento, dentro do próprio setor legislativo. Tá certo? Então o deputado que tinha mais dinheiro, tinha mais o peso dele, o peso do voto dele era maior, o deputado que tinha menos também. Isso também entre os eleitores, tá certo? Então quem ganhava mais, o voto dele valia mais, tá certo? Então não era um para cada um. Quem ganhava, tipo, sei lá, vamos supor aqui, quem ganhasse até 50 mil reais por mês, o voto valia 1. Quem ganhasse até 100, quem ganhasse de 100 mil para cima, o voto valia 2. Quem ganhasse aí 1 milhão a cada ano, 1 milhão de renda anual, o voto dele valia 10. Entendeu? Então, assim, se juntasse 10 pessoas ali que ganhasse 1 milhão e tivesse 50 pessoas que ganhasse e tivesse 49 pessoas que ganhasse 50 mil, as 10 pessoas tinham poder de voto maior e acabavam elegendo, né, fazendo as coisas conforme a sua vontade. Então, 2 características: voto censitário, sistema eleitoral, e os poderes, 4 poderes, voto censitário, né, e sistema eleitoral. A terceira característica importante dessa Constituição era a relação do Estado com a religião, tá certo? Vamos lembrar que nesse período, pessoal, só que nesse período, né, até aqui nesse período, que era o período da monarquia, né, o Brasil tinha uma ligação muito forte, o governo tinha uma ligação muito forte com o Estado. Então,
nós tínhamos aqui a obrigatoriedade de ser católico, o cristianismo com base no catolicismo. Então existia uma religião oficial. Só com uma república nós tivemos um estado laico, tá certo? Então durante a monarquia temos aí essa ligação. Isso tudo se deu tranquilamente, mais ou menos, como a gente já comentou, e tiveram outros problemas sociais. Esses problemas sociais acarretaram em diferentes revoltas. E a gente pode elencar aqui, por exemplo, revoltas da Confederação do Equador, uma delas, tá certo? Outras revoltas aí nas capitanias, e sempre essas revoltas tinham uma ideia de problemas sociais, tá certo? Vamos sempre lembrar que todas essas revoltas foram reprimidas duramente pela coroa brasileira, né? Pelo imperador, no caso, pelo governo. Outra característica também, nós temos ali a questão da Cisplatina, né? Da Guerra da Cisplatina. Para quem não sabe, é uma região que fica ali no sul do Brasil, divisa com o sul do Brasil, né? E aí depois acabou emancipando, tá ok? Todos esses conflitos aí foram duramente reprimidos pelo governo, né? A Cisplatina, o Brasil acabou não tendo não tendo vantagem nisso, acabou perdendo território, tá certo? Isso tudo nos leva a uma crise no governo. Não só por causa desses problemas sociais, mas esses problemas sociais estão inteiramente ligados à questão econômica, porque o Brasil ele tem um agravamento desses problemas políticos, porque daí uma série de jogos de interesse, né? As pessoas tinham interesses diferentes. Quem ganhava dinheiro tinha interesse de ganhar mais dinheiro e não se importava se quem pudesse render dinheiro para essa pessoa ia morrer. É um jeito ignorante de pensar, né? É um jeito ignorante de pensar se o próprio capitalismo diz que você precisa não minar o seu consumidor, mas dar a ele possibilidades dele pagar o que ele deve para ele continuar comprando, não é verdade? Então é uma forma até meio ignorante, aí, meio idiota de pensar nisso tudo, tá certo? O Brasil tinha graves problemas de lutas de interesses. Dois grupos, um conservador, que queria ali a volta daquele regime mais português, né? Inclusive era composto por portugueses ou descendentes diretos dos portugueses, e um outro grupo chamado liberal, que queria uma certa liberdade, autonomia dos portugueses. Vamos lembrar que os portugueses ainda, no segundo reinado, ainda tinham um certo poder aqui, porque eram os caras que ganharam as terras, né? A maioria desses caras eram produtores rurais, tá certo? E aí, olha só, as coisas complicaram ainda mais porque a imprensa no Brasil sempre teve um papel principal na política, tá certo? Ora atende ao governo, ora contrário ao governo. Nessa época aqui, a política fazia duras críticas ao governo. E aí teve a morte de um jornalista, atribuíram até aí uma certa participação de Dom Pedro, e aí Dom Pedro ficou cada vez mais minado ali de apoio popular e também de apoio político. Teve um outro problema com Dom Pedro, que foi a sucessão da cadeira, porque ele era herdeiro direto do trono de Portugal, né? E aí muitos dos brasileiros, os tidos liberais, tinham a preocupação de Dom Pedro reunificar de novo Portugal e o Brasil. Então, eles forçaram Dom Pedro a abdicar do trono. E aí ele tinha outros problemas lá também, porque lá o trono ele deixou para o irmão, que casou com a filha dele, e aí o irmão quis dar um golpe lá, e aí ele foi obrigado a abdicar do trono aqui para poder assumir o trono lá, né, lutar pelo trono de Portugal, tá certo? Nisso a gente termina o primeiro reinado, um período conturbado, de muito aquecimento, né? Era caloroso aqui, principalmente nessas questões políticas e econômicas e sociais, com essas revoltas, né? Um período muito acalorado, um período de 9 anos, e aí a gente termina esse primeiro reinado, tá certo? E aí eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, após você ler o conteúdo aqui lá do capítulo 14
e assistir essa nossa tentativa de explicação através desse vídeo. Se ainda restar alguma dúvida, pode nos procurar, eu deixo o meu número de telefone lá na plataforma e me coloco à disposição, tá certo? Forte abraço, pessoal, fique com Deus e até a nossa próxima explicação.